A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você adolescente, você pai, você mãe, você professor da escola dominical que sempre está conosco. E olha, um feliz 2024 para você, que o Senhor possa abençoar muito a sua vida e a sua família, que esse ano 2024 seja de muita bênção sobre a sua casa. Estamos aqui hoje iniciando mais um trimestre, mais um podcast e mais uma vez acompanhado das nossas queridas professoras Hanani e Rosimar, que já quero saudá-las também com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Iniciando mais um trimestre, mais um ano para a glória de Deus. E que esse trimestre nós possamos aprender ainda mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, professor Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanânia, você, professor, aluno. Estamos aqui em mais um trimestre, para a glória de Deus. Glória a Deus. Olha só, esse trimestre ele vem com um tema muito importante, que é a história da salvação. Nós vamos conhecer o passo a passo de como se deu esse plano de salvação da parte de Deus para as nossas vidas. E eu quero destacar aqui que a comentarista dessa lição, né, do primeiro trimestre de 2024, é a nossa querida irmã Thaís, que é daqui da nossa igreja, aqui de Natal, da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, a quem já queremos saudá-lo também com a paz do Senhor e transmitir todo o nosso carinho aqui do podcast da lição de adolescentes. Criados à imagem de Deus, essa é a lição de número 1, e a mensagem bíblica fica em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher. Nós sabemos, queridos amados irmãos, adolescentes, caros professores, que a nossa existência, a nossa vida, ela não é de ordem do acaso, né? Não é um mero acidente, não. A nossa vida, ela tem um propósito da parte de Deus e nós compreendemos que dentro desse propósito de salvação de Deus para a nossa vida, nós temos a imagem de Deus. Nós temos a imagem de Deus, assim como Deus ele fez o homem, que nós vamos falar, né, principalmente no tópico 1, no capítulo 1 desta lição, no primeiro tópico, nós vamos falar um pouco aqui justamente sobre isso. Mas eu quero destacar para você que todos nós temos um propósito e a sua vida, caro adolescente e caro professor que vai direcionar para os seus adolescentes e para a sua classe, nós precisamos destacar que a vida do nosso adolescente, as nossas vidas, não é obra do acaso, mas há um propósito de Deus. E diferente dos animais, nós somos a coroa da criação. Deus, quando foi fazer o homem, ele disse: façamos. Houve um envolvimento ali do Deus Trino para criar o homem, e Deus deu consciência ao homem para que o homem pudesse compreender que nele foi colocado atributos de Deus que comunicam a existência, a essência de Deus em nós e que através de nós glorificamos aquele que nos criou. Quando nós olhamos para esses atributos, nós logo vemos que eles apontam para um Criador, para um Deus que colocou em nós a sua imagem e que através de nós glorifica o seu nome. Isso é interessantíssimo, isso é glorioso, isso é maravilhoso e é interessante, querida professora Hanani, que na criação da vida humana nós podemos compreender que há uma ação de Deus, há um envolvimento de Deus para criar o homem, para criar a mulher. Deus então vai atribuir ali àquele homem, àquela mulher várias essências e nós podemos compreender, né, querida professora Hanani, que a vida humana, que a vida do adolescente, independentemente de qualquer que seja, tem um valor. Todos nós temos um valor mediante aquele nosso Criador, porque todos nós temos a marca e o DNA daquele que nos criou. É verdade, irmão Felipe. E a palavra de Deus ela deixa clara, né? Pra gente, nós vamos ver aqui que o quão importante foi a criação do homem, no caso, homem independente do gênero, certo? Homem ou mulher, na criação para Deus, né? A forma como ele criou, a intenção dele para criar o homem e a mulher. Nós, quando lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo mesmo do capítulo 1, né? Nós vemos como foi feita a criação do mundo.
né? Como foi Deus criou todas as coisas. E se a gente prestar atenção em alguns versículos, todo no início do dia, né? Deus vai lá e diz, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, se a gente for prestar atenção, todas as coisas, os céus, a divisão da terra, os animais, a vegetação, tudo foi feito e criado a partir da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, certo? Então, Deus disse e houve. E se a gente for lá para o versículo 27 do capítulo 1, a gente vai perceber que Deus, ele não apenas foi e disse, mas ele, como o irmão Felipe estava dizendo, entrou numa reunião, digamos assim, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma reunião entre a Trindade, e decidiram fazer alguém ou algo que seja parecido, semelhante a ele, certo? Então, houve uma preparação, digamos assim, houve uma decisão de se fazer mais elaborada. E lá no capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver no versículo, deixa eu só abrir aqui, capítulo 2, que Deus disse que foi feito, eu marquei aqui, mas foi na outra Bíblia, não estou lembrando qual versículo, mas que vai falar sobre que Deus, ele, do pó, criou o homem, né, e tornou o ser vivente e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, para você ver a importância que foi a criação do homem, que não foi apenas. A gente não pode dizer que foi apenas por palavras, porque a palavra de Deus é tão extraordinária que criou os céus, criou a luz, criou os seres viventes, né? Mas que houve uma preocupação de Deus, da parte de Deus, na criação do homem. E ele não apenas criou, mas ele formou o homem do pó. E além de formar o homem, ele deu ao homem o fôlego de vida. Então, nisso nós vemos a importância que o homem teve na criação para Deus, né? Para ele fazer a criação do homem. Mas o homem também foi feito. Deus também não criou só por criar. Ele quis criar alguém à sua imagem e semelhança. Então, Deus compartilhou conosco seus atributos. Não quer dizer que ele nos fez a imagem e semelhança física de Deus. Porque Deus, ele não tem esse corpo mortal, esse corpo humano que nós temos, né? Mas isso quer dizer que Deus pegou a sua personalidade, os seus atributos, a sua identidade, uma parte da sua identidade, para formar a nossa, né? Então, a gente já estudou em algumas lições, em alguns trimestres, sobre os atributos de Deus. Então, Deus tem atributos que são compartilhados conosco através da criação, e tem atributos que não são compartilhados conosco. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores, e tem atributos que pertencem apenas a Deus, e são aqueles atributos incomunicáveis. Por exemplo, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é soberano. Então, esses são atributos que não são compartilhados conosco. Eles pertencem apenas a Deus, como Criador. E tem aqueles atributos que são compartilhados conosco, que foi esse que Deus nos deu na criação. E nós sermos amorosos, bondosos, pacientes, a fidelidade, a justiça, sermos justos. Então, todos esses atributos que nos fazem formar uma identidade, né? Que constrói o nosso caráter, nos faz parecer com Cristo. Esses atributos, eles nos foi dado a partir da criação. A nossa lição traz alguns atributos ou algumas características que, com a quebra no caso, com a entrada do pecado no homem, né? Com a quebra dessa aliança, houve um rompimento nessa distribuição, digamos assim, compartilhamento de atributos.
mas teve alguns que não foram rompidos, digamos assim. Por exemplo, a questão do amor. Deus compartilha o amor conosco. Mas o pecado, quando entrou no mundo, ele faz o quê? Ele faz a pessoa perder esse amor. A pessoa começa a não ter mais amor ao próximo, até amor a si próprio, né? Muitas vezes se mutilando, machucando a si mesmo, né? Então, há a ausência desse amor. Por isso que a palavra de Deus diz que lá no fim dos tempos, o amor de muitos esfriarão, e por isso muitos perderão a sua fé. Por quê? Porque não há esse amor. E quem tira esse amor é justamente o pecado, certo? Mas a nossa revista traz alguns que nós não perdemos. E são alguns que foi, digamos assim, que traz o motivo de Deus ter criado o homem, né? Deus criou o homem para a sua glória, para louvar a Deus, né? Então, a capacidade de adorar a Deus, de orar, de estar em comunhão com Deus não foi perdida. Por quê? Porque se tivesse sido perdida, nós não teríamos como ter esse acesso a Deus. Nós vemos no Antigo Testamento que muitas pessoas elas tiveram acesso a Deus, né? Tiveram essa intimidade com Deus, mesmo sem a graça do sangue de Jesus derramado na cruz, né? Como nós temos hoje, e nós podemos ter esse acesso livre ao Pai por causa do sangue de Jesus que foi derramado e nos purificou. Mas se nós não se a gente não tivesse perdido essa capacidade de ter essa intimidade, essa comunhão com Deus, a gente não teria a condição de encontrar Deus novamente, né? A questão do livre-arbítrio, que a nossa lição traz, que é muito importante, que é uma questão de que um atributo ou uma característica que Deus nos deu na sua criação, que é diferente de todos os outros, nem animais, nem plantas, nada possui esse atributo, que é essa característica que é o do livre-arbítrio. Então, nós temos o poder de decisão e o poder de escolher adorar e servir a Deus, ou não adorar e não servir a Deus. Então, são coisas que nos faz parecer e ser semelhantes a Deus, né? Um ser que é racional, que tem a capacidade de raciocinar, de compreender, diferente dos animais que vivem por instinto, né? Então, há uma importância grande na vida humana, né? Então, esse primeiro ponto da nossa lição vai trazer justamente isso, a importância do homem na criação, a importância do homem para Deus na criação. Por isso que houve uma criação um pouco diferente das demais coisas, né? Deus se preocupou um pouco mais na criação do homem, pela importância que o homem tem para adorá-lo, para servi-lo, para engrandecer o seu nome, né? E sem ser algo forçado, justamente por causa do livre-arbítrio. E para finalizar aqui esse ponto, a questão da autoridade que Deus nos deu sobre as coisas, sobre os animais, sobre a fauna, a flora. E lá no Jardim do Éden, a gente sabe, quando a gente estudou aqui há alguns trimestres atrás sobre a criação, nós vimos que Deus criou o Jardim do Éden para que o homem vivesse em paz com todas as coisas, né? Tirasse o alimento, mas que vivesse em paz com tudo. E com o pecado, houve essa ruptura e a natureza e os animais não são mais como era lá no Jardim do Éden. Mas a autoridade dada por Deus ao homem sobre essas coisas ainda existem, né? Eu acho que é isso, meu Felipe. Amém, glória a Deus. Ouvindo aqui a irmã Hanani, né, trazendo a sua exposição, queria corroborar bem rapidamente também o irmão Rosimar, para nós partimos para o tópico 2, que isso é importante dizer que a impressão que nós temos de Deus, ela não é física, né? Tem muita gente que acha isso. Inclusive, há um preconceito com algumas pessoas que não se parecem umas com as outras. Perceba que o evangelho alcança a todos, mas no que diz respeito a feições físicas, você pode ver que cada cultura vai ter a sua distinção. Você vê que uma cultura asiática, as expressões físicas são diferentes da sul-americana,
lá do Oriente Médio e assim por diante. Então, não tem nada a ver com aparência física, né? É a impressão de Deus em nós, o que Deus deixou impresso no ser humano, os elementos que existem de Deus em nós, eles são espirituais, eles são morais, por exemplo. E aí há vários pontos que destacam-se isso. É importante dizer para o aluno que a questão de beleza, não há um parâmetro de beleza para significar uma pessoa que tem a essência de Deus nela, não, pelo contrário, isso não tem nada a ver com a questão física. Pode ter o olho azul, o olho verde, o olho claro, o olho escuro, pode ter cabelo alto, cabelo baixo, pode ser alto, pode ser baixo, não tem nada a ver, é mais uma questão espiritual. E quando nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, e então glorificamos o nome do Senhor, nós evidenciamos esse elemento que o Criador, ele deixou, ele marcou em nós. É isso mesmo, Felipe. Nós vemos aqui que Deus, ele criou o homem como resultado de sua livre, né, e espontânea vontade. Deus criou a humanidade, todas as coisas, todas as outras coisas que existem, simplesmente porque ele quis criar. Então, algumas pessoas pensam que Deus criou o homem porque ele precisava criar, né? Então, mas não é isso, porque que a Bíblia nos ensina que Deus nunca precisou de ninguém, né? E tudo que ele fez foi por sua vontade e para a manifestação da sua glória. Então, nós vemos aqui, queridos, que a criação do homem e da mulher não é um fruto do acaso, né? Resultado de um processo de evolução. A Bíblia esclarece perfeitamente a origem do homem, e é preciso entender este ponto e defender que a criação de Adão e Eva foi um fato histórico. É uma das coisas que precisa ser passado para os nossos alunos com muita firmeza. É isso aí, meu filho. Glória a Deus. É interessante, né, fechando esse tópico 1, com a irmã Hanani aqui bem frisou e finalizando, nós partimos para o tópico 2. Nós saímos da criação e então nós vamos para o pós-criação, para o pós-operatório de Deus no homem, que é justamente a dispensação das bênçãos de Deus. É interessante porque, diferente também, há essa bênção dispensada sobre a criação, só que Deus ele vai direcionar de forma específica para os homens, né? No caso, para os homens que nós falamos é o Adão e Eva, algumas bênçãos específicas ao homem e à mulher, inerente ao homem e à mulher. Por exemplo, a bênção de Deus sobre a vida do homem e da mulher no frutificar. Nós compreendemos que animais e plantas também frutificam. Isso é verdade. Mas nós temos algumas outras bênçãos que nós vamos falar, ainda para falar de todas aqui, e há bem destacadas aqui três, há nominadas aqui três, que são as bênçãos e os propósitos de Deus. Nós precisamos entender que nada do que Deus fez é por acaso. Tudo que Deus fez tem um propósito. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós já falamos em outras lições sobre isso, a natureza, os animais, eles expressam a glória de Deus e há um propósito sobre cada criatura e sobre cada criação. No homem não é diferente. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus disse, vocês vão gerar filhos. Deus deu à mulher a fertilidade, ao homem também, mas o gerar vem da mulher. Isso é interessante e extraordinário, por quê? Porque era Deus dizendo, o que eu fiz através de vocês vai ser perpetuado. Há uma perpetuação de Deus através da frutificação. Isso antes do homem pecar. Nós precisamos compreender que, antes do homem pecar, caro professor, caro adolescente, caro pai e mãe, que está nos acompanhando, e você, professor, que vai ministrar essa aula aos seus alunos, inclusive há um auxílio pedagógico aqui, e eu achei muito pertinente você escrever na louça, escrever no quadro, qual o propósito da existência do homem, e então você permitir que eles vá lá no quadro e cada um responda com um piloto, ou então coloque no papel, para que você possa compreender e extrair deles o que eles pensam sobre o propósito da existência. Nós precisamos compreender que quando Deus fez o homem e a mulher, antes deles pecarem, eles eram santos. Eles eram plenamente justos. Havia uma expressão na vivência do homem e da mulher sobre a glorificação e sobre esses atributos a Deus. E então era Deus dizendo, vocês vão gerar, vocês vão frutificar. E nesse fruto, o fruto também vai vir com a minha imagem. Era Deus dizer, Adão e Eva, quando vocês tiverem um filho, quando vocês frutificarem, aquele filho vai ter também a minha marca. Quando aqueles filhos gerarem, os filhos dos seus filhos
vão ter a minha marca, haverá a minha imagem e semelhança de forma perpétua sobre a geração de vocês. Esse era o plano de Deus. Então Deus ele vai abençoar. Há uma bênção de Deus. Entenda que a bênção da vida e a bênção da frutificação é uma bênção posterior à bênção da existência. Quando Deus abençoa eles, Deus também vai trazer uma outra bênção. Deus vai trazer sobre eles a bênção da multiplicação. É interessante porque a segunda determinação de Deus ao primeiro casal foi a multiplicação. Primeiro, após a existência, Deus deu a ordem do frutificar, depois da multiplicação. Para quê? Justamente para que houvesse a garantia da perpetuação. Era Deus dizendo: vocês multipliquem o que eu fiz através de vocês, precisa ser multiplicado para outras gerações. E como a irmã bem Rosimar falou aqui, trazendo a lição, Deus ele não fez o homem porque ele precisava fazer o homem. Deus ele é absoluto, ele é autossuficiente sem a criação. Aprove a ele fazer e aprove a ele estabelecer as suas bênçãos. Bênção da frutificação e bênção também da multiplicação. Eu queria ouvir também as queridas professoras Hanani e a querida professora Rosimar, porque a lição bem traz um detalhe muito interessante. A bênção de Deus, essa bênção que Deus estabeleceu, ela é irrevogável. É uma determinação. Nada que o homem possa fazer vai anular essa bênção. Perceba, os irmãos, que há bilhões e bilhões de pessoas em todo o mundo, em todos os continentes e territórios. Atentem os queridos amados irmãos que ao longo da história houve várias fases, inclusive de extermínio. As guerras, os ódios e a violência dos homens trouxe extermínio sobre algumas raças, sobre alguns povos. Mas apesar de tudo isso, nenhum ser humano, por maior que seja o seu plano maléfico, conseguiu impedir que a raça humana frutificasse, multiplicasse e então trazendo sobre os homens a terceira ordem e a terceira bênção estabelecida por Deus, que era o povoamento. Deus disse: vocês vão frutificar, fruto, multiplicar, esse fruto vai estar atrelado às várias gerações, ele vai ser perpétuo, e através disso, do fruto e da multiplicação do fruto, vocês vão povoar a terra. Era Deus dizendo: assim eu quero, vou estabelecer, vou abençoar. Ao longo da história, queridas amadas irmãs, professoras Hanani e Rosimar, houve várias tentativas dos homens de acabarem com essa bênção, de ofuscarem e até destruir essa bênção, mas não foram capazes. Principalmente sobre o povo que Deus escolheu para si, que é os judeus, que é o povo de Israel. Quem não lembra, por exemplo, da matança de Hitler, né? Dos alemãos e de outros povos que se juntaram ali naquela matança, naquele ódio contra os irmãos judeus, para tentar acabar com aquele povo que tinha a bênção de Deus, mas não adianta, porque há uma bênção de Deus estabelecida. Vai haver fruto, vai haver multiplicação e vai haver povoamento, não é pelo homem, é porque a bênção de Deus está sobre o homem. E por estar sobre um homem, Deus garante a sua o seu perpetuar. Deus garante o seu geracional. É o que nós chamamos da questão da geração de Deus. É Deus dizendo: vai haver diversas gerações, diversas frutificações e multiplicação, porque a minha bênção está sobre vocês. E é interessante, querida professora Hanani Rosimar, quero ouvir vocês também, é a importância de tudo isso, porque é Deus garantindo que a imagem que ele estabeleceu sobre Adão e Eva continue até o dia de hoje. A gente percebe, irmão Felipe, o cuidado de Deus, né, com a sua própria criação nisso. Porque ele não criou e deixou, não, vai, viva, veja se você consegue sobreviver, veja se vocês conseguem se multiplicar. Não, ele garantiu realmente de que mesmo com a entrada do pecado no mundo, que a sua criação pudesse evoluir no caso de
progredir, né? E trazendo para nós, para a nossa vida hoje, a lição de que não só lá na criação, as bênçãos de Deus para a nossa vida é importante, né? Justamente por esse avançar e essa proteção que Deus dá à nossa vida por sermos criaturas suas, mas que se buscarmos estar debaixo da vontade de Deus, né? As bênçãos de Deus nos alcançam e é isso que acontece. Essas são as consequências. É a frutificação, é a multiplicação, né? E é o povoamento. Ricas bênçãos, é a abundância de bênçãos, quando nós buscamos estar debaixo da vontade de Deus, né? Aí o homem peca, sai da vontade de Deus, mas como foi abençoado lá atrás na criação, aí Deus ainda mantém no caso, a multiplicação, mas isso não serve apenas para a criação, né? É isso que eu estou tentando chegar. E outras bênçãos, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, todas elas, se estiverem debaixo da aprovação de Deus, né, tudo vem a se multiplicar e a frutificar. É isso mesmo, Hanani. Como as coisas de Deus é grande, né? É grandiosas. Então, nós vemos aqui que as bênçãos, os propósitos de Deus em nossas vidas são grandes, né? Nós vemos aqui, se fizéssemos uma pergunta que o que significa a imagem de Deus no ser humano, nós vemos a imagem de Deus no ser humano de diversas formas, através das bênçãos derramadas, né? Nós vemos aqui que ser criado à imagem de Deus significa que o homem é semelhante a Deus no sentido moral, no sentido intelectual, espiritual, né? O homem ele ocupa um lugar único na criação por ser a imagem de Deus, unido, né? O mundo espiritual e o mundo material. Nós vemos aqui o quão grande é a bondade de Deus, porque na própria palavra de Deus, o que nós vemos estudando aqui, nós vemos as bênçãos da multiplicação, as bênçãos da frutificação e assim por diante, né? Deus tem bênçãos para nos dar, mas também tem um propósito para abençoar nossas vidas, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, a própria palavra de Deus fala sobre essas bênçãos, né? Nós vemos mais na frente aqui que muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus para nós e ficamos lutando em vão, até que então nós aprendemos o que a Bíblia diz, Invocar-me-ei e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, estas bênçãos, elas vieram até nós, até hoje. Então, nós vemos aí a grande maravilha que foi esse grande propósito de Deus, que foram as bênçãos que acompanharam. Nós vemos aí que desde após, a concluir toda a sua obra criadora, Deus derramou bênçãos sobre os seres vivos. A misericórdia de Deus sendo estendida. Glória a Deus, é verdade, irmãos e irmãs, e nós precisamos entender que não há ser humano mais próximo ou mais perto ou mais parecido com Deus do que o outro, né? A misericórdia e o amor de Deus alcançou a todos. Não, eu sou mais parecido com o Criador, eu sou melhor, eu sou... Não, a bênção e a misericórdia dele alcançou a todos e a bênção dele também alcançou a todos os homens. Nós entramos agora, então, no tópico 3. Nós passamos sobre a criação do homem, a imagem de Deus, sobre a bênção de Deus após a criação. E, então, essa criação estabeleceu uma instituição, que foi a instituição da família. A criação da família foi Deus. Deus quem estabeleceu, foi Deus quem criou a família, foi Deus quem juntou o homem e a mulher, e nós precisamos compreender que há também um propósito nisso. Há propósitos específicos na criatura, quanto homem e mulher, e há propósitos também específicos para o casal e para a família. Nós vamos entender um pouco, né, querida professora Rosimar, que assim como nós já dissemos no início, assim como Deus, ele em tudo tem seus propósitos, e Deus não cria nada pelo acaso. Nós vamos, então, mostrar que o Criador fez o ser humano para viver em sociedade e há uma bênção de Deus sobre a família.
É isso mesmo, Felipe. Nós vemos aí que a grande misericórdia de Deus. Então, como o irmão Felipe bem colocou, Deus fez o homem para viver em sociedade, ter a sua família, construir conforme a vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que na família que o ser humano recebe as primeiras determinações, noções sobre o que é bom, sobre o que é justo. É na família que aprende a respeitar e ser respeitado. Então, nós vemos aqui que na família que alguém se constitui como pessoa, aprende a conviver na sociedade precisamente dita. Então, nós vemos aqui, queridos, que a família é uma instituição divina, isso aí nós sabemos, que é a base da vida social, que a família ela representa a união entre pessoas que possuem laço sanguíneo, de convivência e baseadas em afeto. Nós vemos aqui que, segundo a Constituição brasileira, né, o conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentais na relação afetiva entre seus membros. Então, nós vemos na palavra de Deus que institui o Éden, ele instituído no Éden por Deus, a família, para a constituição da sociedade, né? Então, nós vemos aqui que os primeiros capítulos de Gênesis, eles revelam que a família foi a primeira das instituições divinas na Terra. Então, querido professor, é importante passarmos essa informação para os nossos alunos, porque a própria palavra de Deus disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, né? Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Então, o Senhor, Deus, fez cair um sono pesado sobre Adão. Isso aí que a gente já aprendeu no início, né? E este adormeceu e uma das suas costelas se encerrou. Então, nós temos aí o que Deus proporcionou para que Deus, assim, realizasse o plano completo da família, né? Então, Deus pegou da costela, né? E ali tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, nós vemos aqui, querido, que Deus ele já havia determinado o plano, né, da sociedade. Então, nós vemos aqui que a lição coloca a Eva como uma companheira singular, a própria lição cita isso, que o papel da mulher na criação não foi feito inferior ao homem, né, mas como semelhante. Então, Eva veio para ser uma ajudadora, né, porque o homem precisava, para que só se tornasse a família ela fosse constituída, ela precisaria de uma mulher. Então, Adão, ele precisava de uma mulher. Então, a Eva, ela veio como uma ajudadora. Então, junto a Adão, ela iria cumprir um grande propósito divino, que seria a formação da família. Então, a própria Bíblia nos revela que a família, ela é um projeto instituído por Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele percebeu que ele tinha o poder sobre os outros animais, mas ainda não se sentia completo. Então, assim como nós vemos aqui a poderosa vontade de Deus em criar esta instituição tão importante na sociedade que é a família. Então, nós vemos aqui, queridos, que a primeira família, Adão e Eva e seus filhos, formam a primeira família humana, né? Então, o fato de Eva ter sido criada a partir de Adão, né, constitui um dos princípios essenciais do casamento. Então, Deus constituiu a família com o propósito do casamento do homem com a mulher, né? Então, deixará o pai e a mãe e iniciar a sua mulher. Então, Deus ele teve o propósito, teve o objetivo de criar o homem, porque o homem ele precisava viver, né, em sociedade. E é isso aí, meu filho. Glória a Deus. É interessante, querida irmã Rosimar, que Deus identificou que o homem ele não foi feito para estar só, para viver Exatamente. solitário. O próprio Deus foi quem identificou isso. Foi o próprio Deus quem assim disse: não é bom que o homem viva só. Nós precisamos quebrar na nossa classe, caro professor, na administração dessa aula, é um instrumento de Deus, como eu sempre costumo falar, para abençoar vidas. O
como é que o pensamento do individualismo, né? Ah, eu posso fazer tudo sozinho, eu posso viver sozinho, eu não preciso do outro. Não. Deus nos fez para viver em sociedade e o plano perfeito que é a família, que Deus assim o estabeleceu, não estamos falando da família perfeita, mas do plano perfeito. Nós queremos dizer com isso que a família é um plano, é um dos planos perfeitos de Deus para os homens. Deus estabeleceu o homem, Deus estabeleceu a mulher e seus filhos ali para viverem em harmonia. E a família é uma expressão da harmonia de Deus e também da sua igreja. Então, nós precisamos ser um instrumento de Deus, caro professor, para os nossos adolescentes, ministrar o seu coração para dizer que a família dele é uma bênção e que nós não escolhemos família porque Deus nos dá a capacidade na família que ele nos fez nascer, convivermos em amor fraterno e também em harmonia. Eu tenho certeza que se alguém disser assim, perguntar para a sua classe inteira se alguém escolheu a família, ninguém vai dizer que escolheu a família que ele quis viver. Mas Deus deu essa capacidade. Deus nos introduziu na família que ele estabeleceu, que ele direcionou, que ele quis, pela sua perfeita vontade, para que assim nós possamos viver em harmonia e amor uns para com os outros. E assim como nós temos a nossa família em casa, a igreja também é uma extensão da nossa família, é a nossa família também, e lá nós também vivemos. Deus nos chamou para viver em comunhão e em amor fraterno. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Irmão Felipe, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. O mundo hoje, né? Eu acho que muitos jovens, adolescentes, gostam de assistir filme, séries, né? Vivenciar o que o mundo prega. No caso da internet, então, está aberto a isso. E esse mundo, ele tem pregado e tem falado, mostrado que a vida é muito melhor se você se apartar da sua família, tiver o seu lugar sozinho, você, né, tiver a sua profissão, mas o ponto que eu vejo que eles enfatizam é a distância familiar. Você tem que estar sozinho para você conseguir ter sucesso, que junto da sua família você não consegue alcançar isso. Muitos filmes que eu já vi falando e pregando dessa forma. Então, nós É possamos verdade. orientar os nossos adolescentes, jovens da nossa igreja, de que esse não é o plano de Deus para nós, né? Tudo que nós aprendemos para formar a nossa identidade cristã está na palavra de Deus e está dentro da nossa família. É através do nosso relacionamento familiar que nós conseguimos moldar o nosso caráter, né? Então, quando você se distancia disso, quem é que vai lhe moldar seu caráter? Quem é que vai lhe instruir, né? É o mundo. Então, há uma importância de você, adolescente, você, pai, que está nos acompanhando, de trazer isso para seu filho, para o seu aluno, você, adolescente que está vendo, a importância de você ter a sua família próximo, de você escutar o seu pai, de escutar a sua mãe, de ter esse relacionamento de amor, de paz dentro de casa, porque o relacionamento dentro do lar é um espelho para o relacionamento fora do lar. Então, a forma como a gente se porta fora de casa, na sociedade, no trabalho, na escola, com os amigos, é a forma que nós nos portamos dentro de casa, né? Então, nosso lar é a nossa escola. Então, o canto da gente errar é dentro de casa. A gente erra dentro de casa para nos portarmos e nos mostrarmos como Cristo, como imagem e semelhança de Deus, lá no mundo. Glória a Deus. A irmã Osmar quer concluir? Só quero colocar, irmão Felipe, repetindo, né, que a família, ela é um projeto perfeito que reflete o amor de Deus por nós, Glória. né? Então, é muito interessante o que a irmã Hanani colocou. A família, ela constrói, né? Então, é lá na família que nós colocamos as nossas manias de fora, né? Para que quando for lá fora, possamos estar perfeitos, né? Para representarmos o Senhor, né? Como família, né? Então, muito, muito bem colocado, irmã Hanani. Glória a Deus. Então, você, caro professor,
Você tem uma missão abençoada, privilegiada. Inclusive, dizer ao aluno que ele também é privilegiado, porque ele é a coroa da criação, diferentemente de outras maravilhas e obras de Deus, né? Deus, ele não disse só haja, Deus disse assim, eu vou fazer, eu vou colocar a mão na massa, vou fazer, soprar o meu espírito. Nós somos privilegiados porque Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de sentir, de ter a consciência de amar. Já imaginou? Deus nos deu a capacidade de amar uns aos outros e, acima de tudo, amar a Ele, amar e adorar o nosso Deus e também o nosso Criador. Sinta-se privilegiado e entenda, você faz parte do plano perfeito de Deus, que é a sua salvação. Quando o inimigo pensou que ia acabar com a imagem de Deus, Deus já tinha um plano preparado, era seu Filho amado Jesus Cristo, para vir ao mundo e então nos trazer a tão preciosa salvação. Que Deus te abençoe e que Deus te conceda uma aula abençoada. Eu quero já saudar com a paz do Senhor você, pai, você, mãe, você, amante, você que está conosco aqui em mais um podcast. Que Deus abençoe você e você, professor, que a sua aula domingo seja de muita bênção e com muita autoridade e inspiração do Espírito Santo. A paz do Senhor, professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanane, foi um prazer, professor, ter contribuído com esta lição tão maravilhosa. Que Deus abençoe a sua aula. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Hanane. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Rosimar. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. E agradeço a você também que nos acompanha, né, nesse podcast. Que Deus abençoe a sua vida, a sua aula. E se Deus quiser, nós estaremos nos encontrando em uma próxima aula, em uma próxima oportunidade. Glória a Deus. Então, esse foi mais um podcast do DENEC, iniciando mais uma lição. A gente tem uma jornada aí muito longa, que é apenas a primeira aula. Que Deus lhe abençoe. E como eu falei no início, um 2024 de muita bênção na presença do Senhor. E até o próximo, em nome de Jesus.